Nesse vídeo eu vou explicar o que é a regressão na hipnose e o que é a terapia de partes e o que essas duas coisas têm em comum. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Uma noite um velho índio falou para o seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse assim: a batalha é entre os dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é o lobo mau, a parte nossa que tem raiva, que tem inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça e tudo mais. E a outra é a parte boa. É a alegria, a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, tudo isso. O neto observou nessa luta e perguntou para o seu avô: qual lobo vence? E o avô dele respondeu: vence aquele que você mais alimenta. Os dois lobos nessa história toda são as nossas emoções. Nós temos o tempo todo esses dois lobos lutando dentro da gente. São as emoções positivas e as emoções negativas. E essas nossas emoções são causadas pela forma nossa de pensar. Portanto, o lobo que alimentamos é uma escolha nossa. Meu nome é Daniel Macanhã, sou terapeuta em hipnose clínica. Trabalho com diversos sintomas físicos como ansiedade, depressão e vários problemas comportamentais através da hipnose. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui, já me siga nas redes sociais para que você não perca nenhum conteúdo no futuro. Nós nunca seremos 100% ou bons ou ruins. Nós nunca seremos 100% lobo bom ou lobo mau. Sempre haverá uma parte nossa em que somos aquilo que queremos ser e uma parte nossa na qual nós não nos orgulhamos. Uma parte nossa que a gente não gosta. E é pensando nisso que foi criada uma coisa chamada de terapia de partes. A terapia de partes é uma forma de mediar conflitos. A terapia de partes é a forma de mediar esses conflitos internos entre diferentes partes da nossa personalidade. A terapia de partes é uma abordagem que parte da premissa que cada pessoa tem várias partes dentro de si, como se fosse uma pizza de vários pedaços. Todos os pedaços dessa pizza são inconscientes, que são responsáveis por determinadas funções. Por exemplo, existe a parte da pizza que tem a função da felicidade, a parte da pizza que tem a função de segurança, a parte da pizza que tem a função de fazer com que você se sinta seguro. Talvez você já tenha assistido aquele filme famoso chamado Divertidamente, da Disney. Nesse filme você tem uma noção do que seriam essas partes e de como essas partes entram em ação com respostas a estímulos externos que recebemos. E como nós usamos a terapia de partes no tratamento de ansiedade ou de uma fobia, por exemplo? Existe uma técnica largamente usada na hipnose chamada de regressão. Regressão é a porta de entrada para muita gente na hipnose. Muita gente chega falando: eu quero fazer regressão. A pessoa nem sabe o que é hipnose, mas ela sabe que regressão é uma coisa maravilhosa. Muito bem, nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais o que é regressão e qual que é a diferença da regressão e terapia de partes e se existe alguma coisa em comum entre essas duas. O objetivo da regressão é ressignificar a forma que nós enxergamos o nosso passado. Temos atualmente na técnica de regressão duas formas de fazer ela. Nós temos a técnica pinpoint. Na técnica pinpoint você vai diretamente para uma época, onde você vai diretamente para a primeira cena onde algo aconteceu. Então, se você tem um sentimento ruim com relação a alguma coisa na sua vida passada, é através do pinpoint em hipnose que você vai para a primeira cena que aquilo foi forte, foi significativo para você. E a gente tem uma coisa que é largamente usada fora do Brasil, chamada de Affection Bridge. Ou ponte emocional em português. No Affection Bridge, na ponte emocional,
o paciente revive a experiência do passado com a perspectiva atual de um adulto, permitindo um certo distanciamento e uma relativização daquele problema, como se o adulto de hoje estivesse olhando a criança do passado, por exemplo. Se você tem curiosidade de como que é uma regressão em hipnose, eu vou agora te dar um exemplo. Um exemplo que pode acontecer numa regressão e vai fazer com que você entenda melhor. Na regressão, a pessoa está em hipnose. E através do pinpoint ou affection bridge, não importa, ela é levada a um período da sua infância. Esse período é condizente com algo que ela queira ressignificar na vida adulta, como uma fobia, por exemplo. Em uma das situações, o terapeuta vai pedir para que a pessoa de hoje converse com aquela criança do passado e resolva aquela situação, que acalme aquela criança, que ouça ela, por exemplo. Isso faz com que os sentimentos de memórias antigas possam ser ressignificados através da neuroplasticidade. E eu tenho um vídeo apenas sobre isso, caso você se interesse. Então, independente da técnica utilizada, esse exemplo que eu dei, por mais que chamemos de regressão, no final de contas, nada mais é do que uma terapia de partes. A regressão nada mais é do que uma terapia de partes. Muita gente morre de medo da palavra regressão, mas a regressão é apenas um processo a ser seguido e não a terapia. A terapia em si é sempre a terapia de partes, que é usada em todos os tipos de terapias há séculos. Isso porque o paciente está analisando simultaneamente os dois lados daquela situação. O lado criança, chorando, emocionado, abalado, e o adulto de hoje, racional, já bem vivido, que quer colocar um fim naquela história. Então, se você conhece alguém que diz que regressão é algo perigoso, tem a ver com vidas passadas, avise essa pessoa que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. A terapia de partes é largamente usada não apenas para fobia e ansiedade, mas também para ressignificar a forma que você enxerga a si mesmo no futuro. Se você tem uma crença limitante, por exemplo, com relação a dinheiro, muito comum, você acha, por exemplo, que você nunca vai ser rico, que dinheiro não é para você. E quando a sua mente é colocada para conversar com aquela parte que acredita que você não vai ser rico, a parte que acredita e a parte que não acredita conversando é a terapia de partes. Então, terapia de partes é um mecanismo onde a sua atenção é direcionada para onde você quer começar a ressignificar o seu problema, para onde você quer olhar de uma nova perspectiva daqui para frente. Muito obrigado por assistir a mais esse conteúdo. Se você tiver interesse em hipnose, terapia, ansiedade, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais. Muito obrigado!